o que é o Espírito Santo para o Espiritismo? Então, se a gente for falar do Espírito Santo, o que seria o Espírito Santo? Na igreja fala assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Essa Santíssima Trindade. Então, se a gente fosse falar do Espírito Santo, seria como se fosse o Espírito de Jesus. Mas então, eu vou lá no culto e a pessoa falou que recebeu o Espírito Santo. Caramba, a pessoa está recebendo o Espírito de Jesus? Não, ela não admite que possa ser outro Espírito. Então, ela diz que é o Espírito Santo. E aí, dessa mensagem do Espírito Santo, é que vem às vezes as mensagens que a pessoa precisa ouvir. Um conselho que a pessoa precisa ouvir. Mas de que forma? Intitulado como? O Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque se falar que é o Espírito de Emmanuel, se falar que é o Espírito do Chico Xavier, se falar que é o Espírito Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes, talvez a pessoa não acredite. Mas se fala que é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo. Mas, entre aspas, não tem Espírito Santo. Tem um Espírito evoluído, que vem trazer aquela mensagem que a pessoa está precisando ouvir. É parecido, sabe em que caso? Eu faço o evangelho no lar com a minha esposa e ela é evangélica, né? E às vezes a gente fazendo estudo do evangelho ali do Novo Testamento, eu lembro de ensinos que eu li do Emmanuel, de espíritos através do Chico e de outras obras, mas aí eu não falo que é do espírito. Eu falo, ô Benzinho, eu fiz um estudo que me esclareceu em torno dessa questão, isso, isso e isso. E aí ninguém conta pra ela, hein? Aí ela aceita de boa. Se eu já falasse, o espírito de fulano de tal, através do Chico, ela já ia bloquear a mente. Sim. E aí ela já não ia aceitar o ensino. Então, sim. E aí ela, legal, verdade. E eu vejo que aquilo, ela passa a gostar porque a razão dela aceita aquele ensino. Mas se eu já trouxesse ele junto com a fala de que foi um espírito de tal, ela já iria rechaçar e perder uma oportunidade de aprendizado, né? O que eu diria, certas religiões não admitem que há inúmeros sacerdotes, padres, que são médiuns e que falam mediunicamente, e pastores evangélicos que são médiuns e estão falando mediunicamente, sem interesse nenhum de enganar ninguém, de passar ninguém para trás. Estão, sim, levando uma mensagem mediúnica. E os espíritos elevados que estão auxiliando também nessas igrejas, nesses templos, não se incomodam de não ter o nome deles? Claro que não, né? Porque eles já são elevados, eles não estão preocupados com isso. Éder, um espírito elevado, se ele não quer ser visto, ele não se deixa ver. Ele vem, ele influencia mediunicamente, intuitivamente, e ele não se deixa ver. Mas eu sou médium vidente, mas ele não quer deixar ser visto, ele não vai ser visto. Acabou. Perfeito. Ele é elevado, ele está numa essência muito acima do que a gente imagina. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.